E é interessante que na bancada de hoje nós temos 2 deputados. Vão nos ajudar, inclusive, a trazer as reflexões e os apontamentos para essa notícia que a gente vai destacar agora. Parlamentares da oposição iniciaram a obstrução de votações na Câmara e também no Senado. Durante a sessão de ontem, deputados adiaram a conclusão da votação do projeto de reoneração da folha de pagamento e agora eles se articulam para obstruir a análise de outras propostas, principalmente as que interessam ao governo. De acordo com a deputada Bia Kicis, a intenção é parar o Congresso, a Câmara e o Senado até que as pautas contra o Supremo sejam votadas. Na avaliação da oposição, essa obstrução é uma forma de mostrar que o Brasil não vive uma normalidade democrática. Delegado Palumbo, vou começar contigo. Delegado Palumbo é deputado federal, sempre acompanha tudo que acontece por lá. Alguns dias fica aqui em São Paulo, no seu escritório político, e sempre traz para a gente aqui essa temperatura do que acontece na capital federal. Bem, oposição organizada, se articulando para obstruir essas votações importantes, estratégicas, os trabalhos no Congresso Nacional. Bem, o objetivo, segundo Bia Kicis, é mostrar que o Brasil não vive uma normalidade democrática. De que maneira vai acontecer esse trabalho conjunto entre a oposição para bloquear os trabalhos? Tem muita coisa importante na pauta, né? Sim, Caniato, mas tem partidos, né, e tem muitos deputados, infelizmente não somos a maioria, que estão extremamente descontentes com atitudes que vêm usurpando a função de parlamentares, principalmente da nossa Corte Suprema, que vem legislando, vem entrando em assuntos que não lhe cabem, como, por exemplo, aborto, a liberação de drogas para quem tem só 40 gramas de maconha, porque em tese é isso que eles estão fazendo, sem se esquecer de que traficantes presos com 39 gramas de maconha serão soltos porque abriu um precedente gigantesco. Então eu vejo, o Zé Medeiros pode concordar ou não, uma insatisfação desses políticos, principalmente do PL, do Partido Novo. Eu não consigo votar obstrução, porque vem lá no sistema Infoleg de celular, obstrução, eu não consigo porque o meu partido é base do governo. O que eu posso fazer é votar contra, como eu venho votando, né? E agora fizeram até uma pegadinha nessa última votação desta madrugada, onde o governo quer literalmente abocanhar aquelas pessoas que têm algum tipo de dinheiro esquecida lá no Banco Central. Então eu até coloquei nas minhas redes sociais um link para a pessoa ver, é só digitar o CPF e alguns dados que a pessoa consegue analisar se tem algum dinheiro lá. Não deixe para o governo esse tipo de dinheiro que foi conquistado com o suor do seu trabalho. Dinheiro esquecido, algo na casa de 8 bilhões de reais, delegado Palumbo. Agora, deputado José Medeiros, queria também sua reflexão sobre esse momento, a insatisfação de grande parte do país, essa insatisfação representada na oposição e esse trabalho, essa articulação para bloquear, congelar os trabalhos no Congresso. Vou começar pelo final da fala do delegado Palumbo. Se você fez consórcio, geralmente, no final do consórcio tem um fundo de reserva e é um dinheiro que volta para você. Muita gente não sabe e esse dinheiro está lá. Eu mesmo tenho 5 para receber, semana que vem já vou querer receber o meu. Porque o governo vai passar a mão em tudo, gente. E isso, como o delegado falou, 1h30 da manhã, nós estávamos votando e entrou esse jabuti. E, lógico, a oposição, ela fez o que pôde e conseguimos ainda adiar essa votação perniciosa ao Brasil. Nós estamos mostrando a insatisfação, conseguimos protocolar o maior pedido de vítima contra o ministro da história do país, com mais de 150 deputados, e também o apoio já de 35 senadores. E por que essa obstrução? Por que nós estamos nisso? Embora, como disse o delegado Palumbo, nós não tenhamos números suficientes, estamos buscando apoio de outros partidos para conseguir parar as matérias. É porque não faz sentido que nós continuemos aprovando mais nada, porque hoje a própria situação, o próprio governo, eles fazem galhofas lá quando aprovamos alguma matéria, eles falam, não, nós temos o STF, nós vamos derrubar no STF. E o que acontece? A nossa pauta não é uma pauta contra a instituição STF, mas é contra algumas anomalias que passaram a surgir no caminho. Esse do voto monocrático é quando um ministro decide pelo conjunto dos ministros, que são 11, né, do STF,
derrubando uma decisão votada pelo Congresso, ou seja, pela Câmara, pelas comissões, pelo Senado, pelas suas comissões, às vezes é até vetado pelo presidente da República. O Congresso derruba o veto, vai lá um ministro e derruba com um voto só. E aquilo fica vigindo por anos. Quer ver um absurdo? Teve um ministro do STF que aprovou um penduricalho para o judiciário. Passou 5 anos valendo esse penduricalho. Depois de 5 anos, ele mesmo derrubou. Mas veja bem, esse período. Então, a legislação ficou para o legislativo. E isso começou, não foi de agora. Infelizmente, esse ovo de repente eclodiu há muito tempo. Volto a dizer, eu estava no Senado à época, o ministro Barroso, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, ou foi um artigo, alguma coisa assim, ele dizia: o papel do STF é contra-majoritário, iluminista e representativo. À época, a gente ainda lia jornal de papel, eu li aquilo de manhã cedo, fiquei abismado. Falei na tribuna do Senado, alertando os colegas. E fui até um pouco duro na época. Eu falei: olha, nós temos que ter cuidado, porque o pensador já dizia que quem se comporta como verme depois não pode reclamar quando for pisado. Nós estamos prestes a ser pisados com esse entendimento do ministro que se espalhar. Porque representativo, que eu entenda, é quem é votado. E até falei: ministro, pelo amor de Deus, contenha-se sob pena do senhor desgastar o tecido social desse país com esse entendimento. Porque se o senhor quer representar, quer falar, quer fazer leis, o senhor coloca uma botina, saia do STF, vá para os bairros e viela pedir voto de 4 em 4 anos para o senhor ser eleito. Do contrário, não. De lá para cá, isso avançou e hoje, de fato, a legislação brasileira, se você tem certeza que vai valer ou não, é a que sair de lá do STF. Porque no Congresso nós já não temos certeza de nada. Então, diante disso, só restou a obstrução para ver se o Senado dá um freio de arrumação na situação. Pois é, freio de arrumação. Tenho escutado essa defesa por parte de muitos parlamentares. Bem, é uma ofensiva da oposição para tentar obstruir essas votações no Congresso Nacional, né, Mota? Até que aquelas pautas que pretendem reorganizar a relação entre Congresso e STF sejam votadas. Enfim, é do jogo, faz parte. Você entende que algumas pautas deveriam ser votadas independentemente dessa situação difícil entre os dois poderes? Caniato, eu acho que é do jogo e está na hora. A deputada Bia Kicis é uma excelente parlamentar, ela está na linha de frente da defesa da liberdade do Estado de Direito, e a deputada Bia Kicis declarou: queremos votar a lei da anistia, queremos que Pacheco receba o impeachment, nós queremos marcar uma oposição de obstrução, porque isso é muito importante, o que ela diz agora, porque não estamos satisfeitos com a união de 2 poderes contra o terceiro poder, que é o Congresso. Olha, essas palavras poderiam ter sido ditas por Thomas Jefferson ou Alexander Hamilton, 2 dos pais fundadores dos Estados Unidos. Na verdade, no artigo federalista número 78, Alexander Hamilton diz o seguinte: embora a opressão possa, de vez em quando, ter origem nos tribunais de justiça, a liberdade do povo nunca pode ser ameaçada pelas cortes, enquanto o judiciário permanecer verdadeiramente separado, tanto do legislativo quanto do executivo. A liberdade não tem nada a temer do judiciário, a menos que ele se junte com qualquer um dos outros poderes. Isso foi escrito há mais de 200 anos. Pois é, quer fechar você, delegado Palumbo? Claro que as pessoas que acompanham o noticiário não sabem exatamente o que acontece ali dentro dos gabinetes da Câmara e do Senado. Quais são os acordos que são fechados? Existe alguma chance dessas pautas que pretendem promover mudanças no regramento do STF de serem votadas e aprovadas? Claro que a gente viu algumas movimentações na CCJ que acabaram impedindo o avanço daquelas matérias. Isso vai ficar para depois das eleições. Enfim, em um outro momento, talvez a temperatura diminua, acordos podem ser feitos, emendas podem ser concedidas e o cenário pode mudar, né? Então, há uma grande expectativa agora, mas e lá na frente? Tudo não pode mudar?
Olha, eu quero, em primeiro lugar, compactuar com o que o Mota falou. A Bia Kicis, realmente, ela é muito corajosa, ela é muito competente, ela não tem medo de falar. O que falta em muitos políticos brasileiros, tanto deputados federais quanto estaduais, vereadores, senadores, é coragem. Muitos são eleitos falando uma coisa e quando chegam lá se acovardam. Muitos têm medo de assinar um pedido de impeachment, muitos não, a grande maioria tem medo de assinar um pedido de impeachment, ou seja, eles não atendem o anseio da população. E aí, quando vem aquele efeito milagroso das emendas que jorram ali no Congresso Nacional, o deputado simplesmente muda de voto e se esquece do povo. E tem uns que são tão cara de pau que ainda vem a público falar, errei o voto. Isso é uma grande falácia, porque você pode errar o voto e depois você pode corrigir imediatamente. Ontem eu me atrapalhei, já era de madrugada, estava muito cansado, eu me atrapalhei num voto, e aí a minha advogada me ligou, delegado, muda o voto, não é esse o voto. Eu falei, graças a Deus que eu tenho você aí, Brenda. Infelizmente é assim, Caniato, a maioria dos parlamentares, lamentavelmente, são regidos pelo poder das emendas, de cargos, de status, e se esquece do povo. Eles vão lembrar do povo só de 4 em 4 anos, como se fosse uma Copa do Mundo, de 4 em 4 anos eles aparecem, fazem um discurso e a população muitas das vezes não fiscaliza o seu político, não sabe o que ele está votando. Hoje em dia é muito fácil, tem até o placar Congresso. Eu fiquei feliz aí com a minha pontuação no placar Congresso, estou em segundo lugar aí nessa pontuação como um dos mais opositores, mas a maioria da população sequer sabe que tem isso. Pois é, opositor, mas de um partido que faz parte da base, né, delegado? Que é mais difícil ainda, Caniato. Exatamente. Eu sofro muita represália por causa disso, mas continuo firme. Você, Zé Medeiros, queria também que você fechasse essa reflexão sobre a convicção de parte dos parlamentares. Uma convicção relativa, né? Depende do vento, do cenário, das discussões, das negociações, da concessão de emendas, enfim, você dá risada, né? Você dá risada porque sabe que isso acontece, né? La Plata, né? Olha, agora, você veja como às vezes o amor à pátria tem a ver com isso, com o bolso, né? Só foi o ministro Flávio Dino atender o pedido do Lula para que acabasse com as emendas impositivas, para de repente haver, embora não verbalizado, mas nós que estávamos ali compreendemos o que aconteceu, houve assim como se fosse um monolítico de aprovar todas as pautas que estavam ali, que não eram de interesse deles até então, e inclusive de fazer andar o impeachment de um ministro, e isso fez um efeito devastador. Tanto é que nós vimos aquela fotografia dantesca dos 11 ministros do STF reunidos com os 2 presidentes da Casa, do Senado e da Câmara para discutir, sabe o quê? Emendas. Eu fiquei, sinceramente, muito desolado com aquilo e um pouco até desesperançado de saber que, olha, estava ali sendo discutido, sendo vendido o povo brasileiro a troco assim, tudo bem, então nós vamos, o que eu decidi aqui não vale mais. Arrumaram uma saída honrosa para o STF ali, porque essa é a grande verdade, naquele voto do Dino, simplesmente fala, não, tudo bem, então fica o dito pelo não dito, vocês vão lá, porque nós estamos querendo transparência, conversa. E lá foi o governo Lula que tinha pedido para acabar, como a reação foi muito forte, aí eles pegaram, simplesmente desfizeram, e aí falaram, não, vocês regulamentam lá, fala que a emenda PIX não é bem assim, é bem assado, e tudo certo. O dito pelo não dito. Então, nesse aspecto, é um pouco difícil, eu imagino, a vida do delegado Palombo de fazer oposição num cenário desse. Agora, é bem verdade, a gente tem que fazer justiça, que nós temos deputados corajosíssimos, porque boa parte desses estão respondendo a inquéritos e estão correndo o risco da polícia bater na sua porta a qualquer momento. Eu fiquei sem minhas redes sociais, vários deputados ficaram sem suas redes sociais, agora todos nós ficamos, né? Mas devido a esse cenário de que alguns colegas, por um prato de lentilha, vendem, vamos lá, aspas, né, o direito de primogenitura, não só dele, mas de toda a população.